Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio para você. Veja os principais assuntos do programa de hoje. Você vai saber como foi a abertura oficial do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, oeste catarinense. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, comenta sobre a seca que assola a agropecuária. EPAGRE e Universidade Federal de Santa Catarina avaliam variedade de uvas vindas da Europa. A Universidade do Cooperativismo em Santa Catarina tem grande procura por novas vagas. Ele mostrou desde a fábrica da aração, lá como é que é feita a aração, até lá na exportação, no produto final. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescoop Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. De 2 a 5 de fevereiro foi realizado em Pinhalzinho o Itaipu Rural Show 2022, promovido pela Cooperativa Itaipu. Veja agora como foi a primeira parte da solenidade de abertura do evento na quarta-feira, dia 2, com a presença das autoridades e registro do programa de TV Oeste Rural. Exatamente às 11 horas, o cerimonial anunciava a execução do hino nacional brasileiro e o início da solenidade de abertura da 23ª edição do Itaipu Rural Show. Após o anúncio da entrega de viaturas modelo Creta equipadas à Polícia Civil para repressão e combate aos crimes no meio rural, o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Marcos Flávio Ghisoni Júnior, agradeceu e prometeu proteger as famílias do campo de crimes contra o patrimônio. Obrigado, e aqui cumprimento nossos colegas policiais que se fizeram presentes. Deixo o meu fraternal abraço a todos. Fiquem com Deus. Também foram entregues 14 novos veículos para o Serviço de Extensão e Pesquisa da EPAGRE em municípios do Oeste Catarinense. O deputado e ex-prefeito de Pinhalzinho, Fabiano da Luz, encabeçou a lista das autoridades inscritas para falar, cobrando mais agilidade na liberação de recursos federais para obras em nossas rodovias de Santa Catarina. A pressão dos deputados do Oeste sobre as rodovias estaduais, o governo do estado tem que fazer o levantamento da situação, licitar uma empresa para fazer o projeto, receber o projeto, avaliar ele, corrigir, e agora, o que tudo indica, pelo menos a SC-160 deve ter o seu edital lançado agora no mês de fevereiro. A deputada Caroline Detoni abordou as constantes estiagens em Santa Catarina e o diálogo que manteve com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Nós conversamos com ela e ela falou que conversará com o ministro Paulo Guedes para conseguir uma margem no orçamento para poder socorrer os nossos agricultores. Luiz Vicente Suzin, presidente do sistema OSESC Sescope e Cooperville de Videira, ressaltou a importância daquela cooperativa afiliada da OSESC para Pinhalzinho e municípios onde atua. Dizendo a importância de uma cooperativa forte na região aonde atua a Cooperativa Itaipu, realmente que leva aos seus associados tecnologia e desenvolvimento. E as cooperativas contribuem muito para o desenvolvimento do município, e onde tem uma cooperativa forte, com certeza o IDH do município é bem melhor. Então, parabenizar por você e toda a tua equipe. O cooperativismo de Santa Catarina no ano de 21 investiu mais de R$1 bilhão, criou 5.000 novos empregos em Santa Catarina e chegou na casa dos faturamentos de mais de R$60 bilhões. O prefeito de Pinhalzinho, Afonso Wojteksin, falando como patrocinador e não mais como apoiador, expressou a satisfação do poder público em participar dessa expofeira de tecnologias. Poder dizer que nós ajudamos a realizar essa que é a maior feira do agronegócio do sul do país,
Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje é quarta-feira, dia do comentário a cargo do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O seu presidente, Rui Schneider da Silva, fala sobre a seca que assola a agropecuária catarinense. Meus amigos, este ano, desde o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as lavouras foram atingidas pelo fenômeno chamado Laninha. E segundo informações que a gente obteve através dos jornais, através da FAESC, da EPAGRE e de outros órgãos, a situação só vai melhorar um pouco no segundo semestre desse ano. Portanto, ainda teremos muitos problemas de seca e a falta d'água é grande no oeste de Santa Catarina. E nós temos os nossos produtores, especialmente os nossos associados, que fizeram seus financiamentos de lavoura e estão agora prejudicados. Nós queríamos dizer que nós estamos muito preocupados e atentos com esse fato. Tanto é que nós já recebemos centenas de casos de pedidos de Proagro, que estamos encaminhando para análise no nosso Banco Cicobi, que é o que faz esses estudos para analisar e depois ressarcir parte ou total dos prejuízos aos agricultores. E nós não vamos deixar o nosso pessoal desassistido. Nós estamos preocupados e também já procurando ver o que é possível fazer para atendê-los, no total ou em parte, para que se resolva esse problema que afeta periodicamente a nossa região. Quando o Laninha ou El Niño, quando se manifesta ou por excesso de chuva ou então por seca, ele vem prejudicar diretamente nossos agricultores. E com isso, o Cicobi, o Sistema de Santa Catarina, diz para todos que nós somos, afinal, somos o segundo maior emprestador de recurso rural em Santa Catarina, portanto temos o maior movimento, mas também temos a maior perda, né, em função das pessoas que fazem os financiamentos. Mas nós estamos já encaminhando os pedidos e procurando dar celeridade para que todos tenham sido atendidos na época oportuna. Obrigado. Veja agora o que teremos no próximo bloco. EPAGRE e Universidade Federal de Santa Catarina avaliam variedade de uvas vindas da Europa. A Universidade do Cooperativismo em Santa Catarina tem grande procura por novas vagas. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Somos o agro, com muito orgulho. Nossas tecnologias em fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa, o troca-troca do governo do estado. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, da TV e da internet. Somos premiados no país pela atuação na difusão do cooperativismo e do agronegócio. Temos uma gestão profissional, com certificado de excelência. A sustentabilidade pauta nossas ações. E a cooperação está em nosso DNA, porque juntos somos mais fortes. Essa é a FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, permanentemente estimulando e praticando a integração e a intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção.
E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A pesquisa e a tecnologia são fundamentais para aumentar a produtividade e o nível do agronegócio catarinense. Com o programa Terra Boa, aumentamos a nossa produtividade. Programas de incentivo aumentam a nossa competitividade e melhoram a qualidade de vida de quem mora no campo. E o resultado de todos esses investimentos é que o agro representa 70% das exportações e 30% do PIB do estado. Governo de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Dinâmica, versátil, diversificada, profissional, eficiente e com sustentabilidade. Essa é a agricultura catarinense, líder nas exportações do agro. Com os programas da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, o Estado se tornou um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. Movimento que nos transformou na 6ª maior economia do país e a que mais emprega tecnologia no campo. E assim, de mãos dadas, governo e cooperativas, agroindústrias e produtores rurais seguem fazendo de Santa Catarina um estado de excelência no agronegócio. Vamos falar agora de vinhos de alta qualidade. Epagre e Universidade Federal de Santa Catarina avaliam diferentes variedades de uvas vindas da Europa. São videiras resistentes às doenças e obtidas por melhoramento genético. O projeto traz resultados promissores para a vitivinicultura catarinense. Veja a primeira parte da reportagem do programa SC Agricultura. Este vinhedo traz informações promissoras para a vitivinicultura catarinense. É um dos experimentos que vem sendo conduzidos pela Epagre em 5 regiões do estado, com diferentes altitudes: Água Doce, São Joaquim, Curitibanos, Videira e Uruçanga. Estamos em mais uma safra de uva das variedades denominadas Pive. O termo alemão reúne um grupo de uvas que nos últimos anos foi obtido por melhoramento genético. Essas uvas são resultado
do cruzamento de variedades viníferas com espécies selvagens. Então, como é que foram criados, né? Eles fizeram cruzamentos e depois, seguidos retrocruzamentos, 5, 6 gerações cruzadas de novo com a uva europeia, de modo a perder todas as características indesejáveis das espécies silvestres, né? Mas para também não perder o gênero de resistência, né, eles se basearam também nos avanços da área da biologia molecular, né? Então os genes começaram a ser marcados por marcadores de DNA, então eles puderam ser seguidos. Então, as PIVs são variedades praticamente viníferas europeias, mas com alguns genes de resistência. A grande vantagem das variedades PIV é que elas combinam a resistência a doenças com alta qualidade enológica. Assim, é possível produzir vinhos finos com menos custos e menor impacto ambiental. Depois de 8 anos de avaliações a campo, essas uvas vindas da Europa mostram o seu potencial produtivo. Algumas se adaptaram muito bem às nossas condições de solo e de clima, outras nem tanto. Os pesquisadores da Epagre já têm um indicativo de quais variedades são mais promissoras para a produção de vinhos de alta qualidade. Uma delas é essa aqui, que é a variedade Felícia, uma variedade com origem na Alemanha, no Instituto Julius Kuhn, que é parceiro do nosso projeto, fica em Weilenhof, na Alemanha. E essa variedade, após todos os anos de teste, tem se destacado por várias de suas características. A primeira delas, vocês podem ver que é a alta produtividade. Nós temos em média, nas safras avaliadas, em média 18 toneladas por hectare colhido nessa variedade em espaldeira, então com potencial em aumentar ainda mais a produtividade em outros sistemas de condução. Além disso, como destaque, nós temos a super precocidade dela, que pode ser vantagem para alguns locais. Aqui na região de Videira nós colhemos a Felícia em meados de janeiro, e a sua brotação ocorre no final de agosto, início de setembro, né? Pode ser algum problema para regiões mais frias, mas para quem não tem problema de geada, é uma ótima alternativa essa variedade. Além das características de alta produtividade, a gente vê uma fertilidade de cachos bastante grande. Nós temos em média mais do que 2 cachos por ramo produzido, o que é bem acima da média da maioria das variedades. Um cacho, vocês podem ver um cacho bastante grande, em média ele dá acima de 200 gramas por cacho, bagas grandes, e como grande característica dessas variedades é a resistência, que é o que nos importa. Também outro destaque que nós temos no projeto, da mesma forma, uma variedade desenvolvida na Alemanha pelo Instituto Julius Kuhn, nosso parceiro, é a variedade Calardes Blanc, é uma das variedades mais modernas, mais novas, né, chegando na Europa, e nós aqui em Santa Catarina, né, também testando ela já algumas safras, com um destaque bastante positivo. A gente consegue enxergar claramente uma variedade muito fértil. Nós temos em média quase 3 cachos por ramo, 2,5 cachos por ramo. Ela, quanto característica, vocês podem ver um cacho médio, não é um cacho tão grande quanto a Felícia. É um cacho de aproximadamente 130 gramas, bagas menores. E em termos de característica, ela tem se destacado, inclusive, além do vinho branco tranquilo, também como uma grande possibilidade para espumante. Há exatamente 15 anos, o sonho de um desbravador começava a ser escrito: levar conhecimento rural às pessoas do campo. Quando o cooperativista Neivor Canton plantou a ideia de formar a mão de obra rural com técnicas de gestão e desenvolvimento, tudo parecia um tanto utópico. Mas o tempo foi o senhor da razão. Hoje, o projeto Unicoper, a Universidade do Cooperativismo, construído a várias mãos, se consolidou por completo. É tanta gente interessada que a Copérdia, a cada ano, precisa fazer uma seleção. E é disso que a gente vai falar agora na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Quando o agricultor veste a roupa de festa, é porque algo de significativo está acontecendo. Afinal, a lida do campo não permite exageros assim, mas hoje pode. Hoje é um dia especial, um dia onde 31 alunos, filhos ou netos de produtores rurais associados da Copérdia, estão se formando no Unicoper, a Universidade do Cooperativismo.
A turma de 2021, com média de 25 anos, é também a mais jovem entre as 30 que já receberam o diploma, nesses 15 anos de atuação do projeto. A ideia, lançada pelo cooperativista Neivor Canton, ex-presidente da Copérdia e hoje presidente da Cooper Central Aurora Alimentos, já diplomou no curso de extensão rural 800 associados. O que é preparar uma pessoa? Preparar uma pessoa é nós aprender a fazer as coisas diferentes, porque se a gente quer resultado diferente, a gente precisa aprender a fazer as coisas diferentes, senão a gente vai ter, fazendo do mesmo jeito, vamos ter os mesmos resultados. Então eu acredito que o ensino, a educação, o crescimento intelectual das pessoas está muito relacionado à capacidade dessa pessoa evoluir ao longo do tempo, evoluir como pessoa, como ser humano, evoluir como administrador, evoluir como um agente da sociedade capaz de auxiliar os demais, porque é assim que a gente vive, a gente veio ao mundo primeiro para ser feliz, né? E se a gente ainda tem a oportunidade de poder melhorar a vida de alguém, eu acho que o nosso trabalho, ele simplesmente se torna algo, além de gratificante, algo como uma missão que nos foi delegada e que a gente consegue ao tempo, gradativamente, transferir esse conhecimento às pessoas e fazer essa melhoria do intelectual das pessoas, enfim, o aprendizado, que é uma coisa essencial para a vida da gente. A solenidade deste ano condecorou alunos dos municípios de Presidente Castelo Branco e de Jaborá. E essa parceria com a Universidade do Contestado, Campus Concórdia, se tornou um case de sucesso que repercute por todos os cantos. A Copérdia, através dos associados, trazem para a universidade uma realidade diferenciada, que é um produtor, que é alguém que está tecnicamente aplicando conhecimento técnico e científico. E a UNC acredita que esse é um braço fundamental dentro das bases de conhecimento para a aplicação de conhecimento multidisciplinar. E a oportunidade de levar isso para a sociedade é muito importante. Foi desafiador, né, por ser o meu primeiro ano à frente do Unicoper. É um projeto que é o carro-chefe da Copérdia quando se fala de sucessão, de gestão da propriedade rural. É um projeto nosso, que a gente tem orgulho de dizer, né, e há 15 anos. Foram 40 aulas, eu fiz questão de acompanhar as 40 aulas, então eu vivi tudo aquilo junto com eles. A gente teve gestão de emoções, onde a gente colocou aquilo para fora, a gente vivenciou, a gente fez muito em forma de dinâmica, foi usada uma metodologia muito ativa. Então, onde o aluno, toda vez ele estava em função, era estudo de caso, era case, era fazer ele se movimentar, sair da zona de conforto para prestar atenção, pensar na propriedade um pouquinho diferente daquilo que ele está acostumado no dia a dia. E foi muito gratificante. Eu conto assim, de boca cheia agora, né, que foi assim o melhor desafio da minha vida. Quando alguém lhe disser que a educação transforma, acredite profundamente. No passado, se trabalhava muito e os resultados eram poucos. Hoje, com as novas tecnologias e esse aprendizado, os resultados melhoraram muito e a mão de obra diminuiu. O Unicoper é um desses exemplos, porque ele trouxe educação para transformar as propriedades rurais. Primeiro vocês vão conhecer o Diego. Ele já possui 2 graduações, como técnico agrícola e agora, mais recentemente, como zootecnista. Ele é filho do seu Honório e da dona Laine. Graças à formação do Diego, a granja de suínos e de leite da família se tornou exemplo dentro do conglomerado Copérdia. São 10 anos defendendo essa causa que traz sustento e dignidade. Mas quando surgiu a possibilidade de fazer o programa Unicoper, o Diego não pensou 2 vezes. Desde a ideia dos meus pais foi sempre de que estudar me faria como uma boa pessoa. Trazer a formação, trazer tecnologia para a propriedade. Isso traz um retorno pessoal e financeiro para a gente. E o auxílio deles, o incentivo deles fez com que eu seguisse em frente. Trabalhei em algumas empresas, fui funcionário da cooperativa também, e me trouxe uma experiência muito bacana, me trouxe uma visão ampla das coisas, porque a gente tem uma rotina bem assídua aqui, né? E isso sempre me deixou na mente em crescer, né? Em crescer, em não dividir a propriedade, como acontece em muitos casos, mas eu vim aqui para voltar a somar.
Hoje é mais fácil o senhor entender o seu filho? Ah, sem dúvida, né? Eu incentivo e a gente procura acompanhar naquilo que está evoluindo. A gente, né, está se inteirando disso, né? A gente está procurando sempre acompanhar as novas evoluções e coisa arada. Então, claro que foi difícil até agora, mas a gente tem uma propriedade apta a crescer ainda mais. Hoje o senhor percebe que ela tem futuro? Sem dúvida nenhuma. A propriedade é autossustentável, é uma propriedade que tem tudo para dar certo. Outro exemplo dessa transformação que o Unicoper proporciona são o Giovanni e a Kerly. Esse jovem casal que morava com os pais decidiu seguir voo solo. Eles conseguiram uma cota da Copérdia para alojar suínos, construíram uma moderna pocilga e já tem planos de expandir a granja. Mas tudo isso só foi possível graças aos cursos de gestão do QT e o de Olho, além, claro, do Unicoper. Conhecimento que se tornou fundamental para que eles pudessem entender a dinâmica administrativa de uma granja e seus efeitos práticos. A Unicoper mostrou, vamos dizer, desde, no caso do meu setor aqui, que é a suinocultura, ele mostrou desde a fábrica da ração, lá como é que é feita a ração, até lá na exportação, né, no produto final. E não sei, outra empresa assim, ninguém mostra isso, né? Ninguém divulga, ninguém mostra pro cooperado, pro produtor que é associado à empresa isso, né? Várias partes assim que a gente não tinha um conhecimento tão amplo. Então abriu oportunidades até inclusive na nossa ampliação, a gente viu como é a situação do mercado, como está o mundo do alimento, né, a necessidade do alimento para frente. Então, ajudou nós a tomar a decisão na ampliação. E com o crescimento da procura pela participação de alunos na Universidade do Cooperativismo, encerramos o nosso programa de hoje. Um grande abraço, até amanhã!